Bem-vindos aos 10 anos de Observador. Nascemos há 10 anos e a rádio faz 5 anos de existência. Assinalamos esta década com uma série de entrevistas especiais em que procuramos os bastidores dos momentos mais marcantes de cada ano. Eu sou o João Porfírio, editor de fotografia. E eu sou a Patrícia Reis, escritora e curadora da exposição dos 10 anos do Observador. Para este episódio convidámos o fadista Camané e o manager e filho de Carlos do Carmo, Becas do Carmo. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bem-vindos. Olá, obrigado. Cada conversa Obrigado. Temos associada uma imagem e eu, se calhar, Camané, pedia-te para descreveres esta imagem que vai estar patente na exposição que teremos dos 10 anos do Observador e que inaugura no dia 7 de novembro na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. O que é que tu vês? Eu vejo o Carlos a mandar um beijo ao público, a despedir-se. Supostamente, eu penso, não sei se estou enganado, mas eu acho que foi um espetáculo maravilhoso. Ele cantou super bem. Era suposto, a ideia seria a despedida do Carlos dos palcos. Se bem que eu achei que o concerto foi tão bom que ele estava tão bem a cantar. Eu acho que ele cantou super bem, conseguiu até lidar com alguns limites, porque já não era uma pessoa jovem, mas fez um espetáculo maravilhoso e comovente mesmo. Cantou super bem, cantou como sempre, e foi um espetáculo lindíssimo. Becas? É isso. O que é que esta imagem me diz? Esta imagem diz-me que demonstra serenidade, que no fundo era o que ele era uma pessoa muito serena, agradecimento, no fundo a imagem é mesmo um agradecimento ao público, como o Camané disse, e enfim, quase que reflete o balanço que ele próprio deveria estar a fazer da despedida, mas... De todos os anos de carreira. Sim. Mas demonstra, mesmo na despedida, a serenidade que ele sempre teve e a calma e a compreensão de todos os momentos. E mais uma vez o demonstrou aí a tranquilidade e a serenidade do momento que podia ser difícil, mas que ele encarou com toda a naturalidade. Esta é uma das 80 fotografias que estará patente na exposição na Sociedade de Belas Artes, em Lisboa, entre 7 de novembro e 7 de dezembro de 2021. Ficou marcado pela morte de Carlos do Carmo. Camané, é incontornável na história do fado? Claro, super. Eu acho que foi eu falo por mim, não é? Eu comecei a ouvir o Carlos do Carmo muito jovem, vi os discos em casa e ouvi. E foi das primeiras pessoas que eu quando, em 77, lembro perfeitamente, o Carlos lembro-me da imagem do Carlos, estava a olhar para esta imagem, mas lembro-me da primeira vez que eu vi o Carlos pessoalmente, em 77, no Coliseu dos Recreios, nos bastidores. E eu fui lá cantar ao Coliseu dos Recreios. Que idade é que tu tinhas em 77? Em 77 tinha 9, 10 anos, ia fazer 10 anos. E pronto, o Carlos foi super simpático com o meu pai, comigo. Ele estava com um casaco vermelho, nunca mais me esqueço. Pronto, foi super simpático. Depois apresentou-me o Júlio Isidro, olha, este menino canta fado e não sei o quê, aquelas coisas, mas uma pessoa muito... Lembras-te do que é que foste cantar? Cantei um fado que é um fado tradicional, era o fado Puxavante, que é um fado tradicional. Há vários fados tradicionais, há o fado Vitinha, ou não sei o quê, e o Puxavante era... E eu cantei com uma letra nova, uma letra a falar da mãe e da escola, portanto, uma letra daqueles poetas populares que escreviam nas coletividades, e eram quadras, e eu coloquei as quadras nesse fado tradicional, como os fadistas cantavam mais, cada um cantava o mesmo fado tradicional, mas com letras diferentes, e acabavam por parecer fados diferentes, mas pronto, e o fado tradicional tem essa possibilidade, e eu construí um fado a falar da minha idade e da minha vivência, um bocado descritivo da vida, da escola, daquelas coisas. E pronto, e conheci o Carlos, e foi uma noite fantástica. Ele cantou super bem também,
e é engraçado essa proximidade, porque eu comecei a ouvir fados, a ouvir o Carlos do Carmo, a Amália, os fadistas, o Marceneiro, toda a gente em casa, e de repente chegava a um sítio Estava a cantar ao lado deles. não era cantar ao lado deles, mas Mas ali No está. mesmo ali estavam na noite do fado, foi fantástico. E pronto, e depois ao longo da vida fui encontrando o Carlos muitas vezes, cheguei a ir ao Faia, ah, era uma pessoa fantástica. E depois, quando eu parei de cantar, porque houve aquela minha transição de voz, ele perguntava sempre para mim ao meu pai quando eu encontrava no bairro Alto. E era super simpático. E depois, com o meu percurso, ele foi uma pessoa muito influente na minha vida, não é? Claro, foi uma pessoa que me apoiou sempre, sempre mesmo, em várias fases da minha vida e do meu trabalho também. Pronto, foi. Recorda-se do primeiro elogio e da primeira crítica que o Carlos do Carmo lhe fez? ah, Ou a mais importante, a crítica e o elogio mais importante que o Carlos do Carmo lhe fez? Lembro-me dele me ter feito, não me lembro lembro-me de elogios mesmo, em palco, fizemos um concerto juntos há muitos anos, em frente ao Panteão Nacional, em Belém, para imensa gente, com orquestra, e fizemos no Algarve e em Sesimbra, acho eu, ao Setúbal, e ele foi sempre impecável comigo. Eu lembro-me dele elogiar quando por exemplo, nós entrávamos no palco e ele cantava, entrava aí primeiro e cantava um fado dele. Ele entrava assim muito chateado e depois cantava um fado meu. Era um despique. Havia essa, pronto, e ele sempre falou muito bem. Eu tive o privilégio que ele participou num disco meu e eu também participei num disco do Carlos, portanto sempre houve um incentivo, não é? A relação que eu tenho com o Carlos foi mais incentivo em relação ao meu percurso. Mas claro, mais do que isso foi aquilo que ele me deu, não é? Artisticamente, aquilo que eu ouvi como referência, perceber como é que dizia, como é que dividia as frases, o sentido da palavra que ele tinha, ensina toda a gente, basta ouvir o Carlos. Uma dicção perfeita. Uma dicção perfeita, e isso tudo, ele foi o meu professor, quer dizer, os meus professores foram as pessoas que eu ouvia, e ele foi, eu lembro de coisas fantásticas que ele fez. Eu lembro uma vez que fui ver um espetáculo dele em Oeiras, no cinema do Oeiras, que ele cantou O Homem na Cidade. Eu era muito novo quando vi O Homem na Cidade também, devia ter 12, 13 anos, e lembro-me que a seguir fui ver um espetáculo dele em que ele cantou, passado 2 anos para aí, foi O Homem no País, e foi a primeira vez que eu vi um artista português chegar a um palco e fazer um repertório só de um disco. Portanto, as pessoas pediam os canôs do Tejo, pediam Os tudo, grandes êxitos, não é? mas ele cantou só Um Homem no País. Eu um dia, mais tarde, fiz um espetáculo assim porque aprendi que é possível fazer isso, já tinha visto alguns cantores de outros países e espetáculos, já vi depois mais tarde fazerem isso, mas a primeira vez que eu vi um artista fazer isso foi o Carlos do Carmo. Portanto, isso é uma coragem incrível, sei lá, há tanta coisa para dizer sobre ele que O Homem na Cidade é icónico, não é? Uma letra do é incrível. Santos, é incrível. É incrível, porque ele depois foi encontrar uma sonoridade, não é? Aqueles arranjos daquele disco, a forma como está tocado, portanto, tudo aquilo é diferente, é dentro do fado e diferente de tudo o que se fez. E nunca te passou pela cabeça gravar O Homem na Cidade? Não, não, Porquê? porque já está feito, não tenho nada a acrescentar, absolutamente nada. Eu, quando era miúdo, lembro perfeitamente, quando cantava nas casas de fados, às vezes ia buscar 1, 2 temas, 3 desse repertório, gostava imenso de os cantar. Portanto, eu estava nas casas de fados a cantar e cantava alguns fados do Carlos do Carmo. Houve uma altura no meu percurso também que cantava 1 ou 2 temas do Carlos no espetáculo. Cantava, aliás, uma parte cantava um tema do Carlos do Carmo, um tema do Marceneiro e um tema da Amália, por exemplo. Mas ele tem um percurso incrível, a escolha dos fados são incríveis, é uma escolha do repertório, tem um repertório diferente. Há um disco dele, por exemplo, que é 10 fados vividos, em que é mais tradicional. É incrível, o bom gosto, a estética também, da forma como os músicos estão a tocar nesse disco, não é? E aliás, essa sonoridade que ele criou, que é única, isso
Não se mexe. Não se mexe. Becas do Carmo, foi manager do Carlos do Carmo, filho do Carlos do Carmo. Como é que é tudo isso? Como é que se conjuga essas duas coisas? Com dificuldade. As duas grandes responsabilidades. Mas com dificuldade, imagino. Com dificuldade nas decisões, sim, mas com amor. E um diálogo muito franco e muito diário, com franqueza, com muita lealdade. Consegue-se ultrapassar isso tudo, mas foi um Mas desafio. o Becas, manager, falava ao pai como manager ou como filho? Eu às vezes armava-me manager com o meu pai, sim. Eu tentava e ele aceitava isso com piada. Achava piada que o filho tentasse. Ele tinha sentido de humor. Muito sentido de humor. Muito sentido E de também humor. tinha uma vaidade grande. Eu lembro-me de vários espetáculos nos bastidores, ele tirar os óculos antes de entrar em palco e eu dizer-lhe, mas qualquer dia já não vê nada, como é que vai fazer isso? Palco, os óculos, nunca. Eu lembro-me perfeitamente dele ter este sentido estético de também ser uma persona de palco. O Becas tem esta noção. Sim, ele era um esteta e tinha esse rigor visual e de passagem de imagem, sim. Eu gostava de se apresentar sempre impecável, gostava de ter essa imagem e cultivava isso de uma forma saudável, mas fazia questão, sim. Era uma pessoa rigorosa no modo como se apresentava, era uma pessoa que trabalhava, estudava. E era muito rigoroso com o espetáculo em si. Eu lembro-me que Sim. um dos primeiros concertos que eu fotografei enquanto fotojornalista foi um concerto do Carlos do Carmo. E lembro-me que, a dada altura, Carlos do Carmo para a música a meio e pede para os fotojornalistas saírem todos de frente de palco porque ele queria ver o público. E portanto havia essa exigência também. Sim, ele não Carlos do gostava Carmo. de nenhuma distração, sim. Ele não Exatamente. gostava de nenhum motivo de distração, não gostava de câmaras, não gostava de fotógrafos, não gostava de Exato. nada, nem interferência do espetáculo, sim. Claro. Gostava que tudo estivesse liberto para ele se comunicar, que era o que ele gostava de fazer, era comunicar com o público, sim. Nada Em interferência. polos opostos, tive o privilégio de o entrevistar em casa dele, aqui bem perto das instalações do Observador, e esse distanciamento que existiu no concerto para os fotógrafos foi exatamente o oposto em casa dele. Fez questão de, durante largos minutos, mostrar-me o seu escritório com todos os seus prémios, todos os seus Porque discos. tudo tem o seu sítio, É não verdade. é? Porque o palco é o palco e o que interessa é o artista e o público, e em casa a dar entrevistas o que interessa é o artista e o jornalista. E tem que haver essa comunicação, esse vetor sempre afinado, não é? Era um ótimo contador de histórias. Sim, era. Era um ótimo entrevistado, era um excelente entrevistado, uma pessoa podia ficar horas, não é? Sim, sim. Havia Era também só essa preciso dar o generosidade, não é? mote, o Também resto ele tinha tratava. muitas histórias para contar Sim. e às vezes esta relação entre os fadistas ou os grandes artistas e os jornalistas não é fácil, pois não, Camané, esta coisa, queremos sempre mais um bocadinho, estamos sempre a puxar mais um bocadinho, sempre, não é fácil às vezes, pois não? Quer dizer, eu acho que é natural que os jornalistas queiram saber há pessoas que são diferentes, não é? O Carlos tinha uma capacidade enorme de comunicar e de falar e realmente era muito nesse aspecto ele tinha esse lado que era fantástico de conversar bem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais tímida, não é? E às vezes tenho dificuldade em gerir e em falar porque entro numa certa insegurança ou não sei bem o que é, não consigo, difícil de ultrapassar. Mas o Carlos realmente era incrível. Era tipo, dava vontade de ficar, eu lembro de ficar noites até às tantas da manhã a conversar com ele. Lembro-me de coisas engraçadas e pensei, tinha uma piada incrível. Uma vez fomos para um espetáculo, eu ia guiar, mas ia sempre a falar com ele, a olhar para ele, não é? Sempre a olhar para ele, mas ele vinha sempre a falar, E o Carlos Lembras-te onde é que iam? íamos para Évora, para um espetáculo, íamos fazer aliás, íamos fazer uma coisa aos dois em Évora. Não sei se te lembras o que era. E então lembro perfeitamente do Camané. Quando fores a conversar comigo no carro, eu aqui ia guiar. Olha para a Olha frente, sempre né? em frente. Quem me disse isto foi o meu grande amigo José Maria Nóbrega, que tem carta há 60 anos e nunca teve um acidente. Portanto, tu vais a olhar para a Fica a frente. dica. Fica a dica, não é? Foi fantástico. Essa coisa ficou na história porque portanto, Partilhamos entre todos. Fala, mas olha sempre bem em porque frente. o Becas, nós trabalhamos juntos há 30 anos, o Becas é meu manager também. Pois era sobre isso também E queríamos isso, falar.
Pronto, mesmo antes, não é? Sei lá, há 30 anos que o Becas. E então é incrível como há muitas coisas que nós, sobre o pai, o Becas e o pai, que nós vivemos, não é? Que partilhamos, que é fantástico. Mas há um bocadinho essa ideia quase de família em alguns cantos, chamemos-lhe assim, alguns recantos do fado, não é? Estas pessoas dão-se umas com as outras, é uma certa amizade que depois se torna família. É comum, não é? Sim. É comum, mas deixe-me dizer que entre mim e o Camané não existe esse lado familiar. Profissional. Não, existe uma amizade da minha parte profunda pelo Camané e admiração, mas o trabalho é trabalho e é por causa do trabalho que estamos juntos, não é por questões nenhumas que vêm de trás ou por afinidades do Camané com o meu pai. Não, foi uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Eu conheci o pai dele primeiro. Conheceste bem. Mas é engraçado porque mas depois foram coincidências, aconteceram as coisas normalmente, portanto, e o Becas, pronto, aos poucos, mas foi realmente uma pessoa com que eu sempre confiei a trabalhar e somos amigos há muitos anos, não é? Claro. E é fácil trabalhar com o Camané? É muito fácil. É uma pessoa muito fácil de trabalhar. Eu já trabalho com vários artistas há muitos anos e o Camané é uma pessoa incrível de conversar, de decidir, de encaminhar, de decidirmos o trajeto, a estratégia. É bom, ouve com atenção, conseguimos trocar as nossas ideias de uma forma bastante concreta, civilizada, orientada, e é uma pessoa muito fácil de trabalhar, sim. O seu pai era mais teimoso Não, é tão difícil falar da questão profissional como o meu pai, porque nós realmente misturávamos as duas coisas nas nossas conversas de trabalho, inevitável. Ele ainda por cima, ele era um humanista, uma pessoa das pessoas e dava muita importância ao lado humano. Portanto, ele nunca decidimos nada do trabalho que fosse uma coisa assim meramente rigorosa. Não, era uma conversa de pai para filho, de filho para pai, e chegávamos a um consenso da trajetória, de delinear a estratégia, mas de uma forma muito harmoniosa e familiar. Sim, era um misto e nunca foi assim tão dividido como isso. Não houve aquela linha? Não. Conhecendo o meu pai não misturava as coisas nem todas. Ele permitiria. Não, o meu pai misturava tudo. Não conseguia compartimentar o trabalho do filho. Não, nós misturávamos tudo e tínhamos conversas de pai para filho e de trabalho. Conseguíamos criar, enfim, ao longo dos anos todos, enquanto eu trabalhei com ele, que foram quase 30 e tal anos, né? Quase 40, percorremos, assim, demos várias voltas ao mundo juntos, mas foi sempre na base do amor e da compreensão familiar que as decisões do trabalho foram tomadas. Nós temos que ir para intervalo, mas voltamos já a seguir a conversar com o Camané, com o Becas do Carmo. Deixamos uma pergunta antes do intervalo. João. Portugal trata bem os fadistas? Bem-vindos de volta ao podcast 10 anos de Observador, um podcast que celebra o nosso aniversário e que explora alguns acontecimentos e protagonistas da década, fazendo uma antevisão do que será a exposição 10 anos Observador, que estará patente na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, de 7 de novembro a 7 de dezembro. Os nossos convidados são o fadista Camané e o manager e filho de Carlos do Carmo, Becas do Carmo. Bem-vindos de volta. Obrigado. Deixámos uma pergunta no ar. João, qual é a pergunta? Se Portugal, o nosso país, trata bem os fadistas, este património imaterial? Olha, Camané, se não te importas, eu começo e despacho aqui a minha parte. Eu acho que Portugal trata os fadistas como trata os assuntos todos. Nós temos uma característica, uma personalidade portuguesa, e não tratamos nem melhor nem pior o nosso coletivo. E as nossas elites não tratam melhor o fado ou pior do que o resto dos assuntos todos. Nós temos uma característica. Os assuntos todos culturais? Não, todos. Mas, por exemplo,
Não, comparamos com o desporto também, com o futebol, por exemplo? Não, pode-se abrir essa exceção. Pode-se abrir essa exceção do futebol. Que é uma grande exceção. Sim, infelizmente, porque isso também demonstra qualquer coisa, é um sinal de qualquer coisa, enfim, que sociólogos que façam esse trabalho. Mas realmente o futebol pode ser uma exceção em relação depois a esta característica que eu falo, que marca o comportamento coletivo perante as coisas, as situações, os movimentos e tudo. Mas o Becas concordará que existe uma discussão há muito tempo, não tem a ver com este governo ou com o governo anterior ou com o próximo governo, que é a cultura ser sempre o parente pobre das políticas públicas que são aplicadas, seja por que governo for. Não estou a especificar nenhum governo em especial. E existe sempre esta questão que o orçamento para a cultura é baixo, que os artistas têm pouco apoio, que a pandemia, por exemplo, foi um período muito complicado para muitos artistas que não podiam fazer concertos, não podiam tocar, não podiam cantar, não podiam ser atores e executar as suas peças, entre outras coisas. E nessa medida é que a minha pergunta se fazia, não é? Que é, deveríamos nós tomar conta dos nossos artistas de outra maneira? Com certeza que sim, seria fantástico que houvesse uma atenção, uma dedicação à cultura, porque a cultura, enfim, é um motor intelectual e civilizacional de qualquer povo. Sim, claro, sim, porque é o que diferencia Portugal de outros países. É a nossa identidade cultural, porque é isto que tem os estrangeiros quando vêm para Portugal visitar o país, o turismo, por exemplo, é importantíssimo e eles têm a noção da cultura por acaso têm noção da cultura portuguesa e têm um interesse enorme, portanto tem que se apoiar muito mais. E o Camané saberá que estrangeiros nos seus próprios países têm muito interesse também pela nossa cultura. Sim, tem imenso. Salas cheias com o Camané. Sim, mas isto já acontece há muitos anos, há muitos mesmo, antes de eu nascer, que já a cultura portuguesa era incrível. Nós temos na literatura, na poesia, pronto, em todas as áreas do teatro, e há sempre umas dificuldades enormes para gerir essa parte da nossa cultura, na pintura, em tudo. Temos uma cultura fantástica que tem que ser apoiada e tem que lhe ser dada realmente o espaço que ela precisa. E financiamento. Nós somos um país em que se gosta pouco de falar de dinheiro, mas os artistas precisam de ser financiados, os projetos artísticos precisam de ser financiados, não é? Sim. Sim, e alguns mesmo, no caso do teatro, por exemplo. De raiz, não é? Raiz, não é? Portanto, eu acho que isso passa tudo um bocadinho até pela própria educação, não é? A educação devia ser incentivada, apoiada, financiada. Sim. E quando se fala de educação, a cultura, a música, a cultura em geral e o desporto, tudo isso faz parte, do processo de trás para a frente que deveria ser trabalhado, melhorado, financiado. E a cultura é mais um desses aspectos que devia, de raiz, e desde todos nós, desde pequeninos, ser apoiados, incentivados e financiados, sim. A cultura também. A cultura acima de tudo, diria eu. Sim, porque é um motor depois para tudo o resto, como é óbvio, sim. Muitas vezes não temos esta conversa sobre a ligação direta da cultura à economia, mas deveríamos ter, porque a cultura gera economia. Parece-me mais ou menos evidente, não é? Como é que é cada vez que vocês querem montar um projeto? Falamos. Falam. Vamos. Certo. Mas em termos quem é que geralmente tem a lâmpada do projeto? Agora, os nossos ouvintes... Exato. Eles agora apontam um para o outro. Sentamos-nos num sofá em frente um ao outro e começamos a falar e a escrever o que é que vamos fazer a seguir. Sim. Então qual é o próximo projeto, Camané? O próximo projeto agora vai ser um disco. Vai ser um disco. Quando? Um disco que sai até ao final do ano. Até ao final do ano e que, no fundo, é baseado... Eu trabalhei 20 anos com um produtor que foi o Zé Mário Branco, que foi o meu produtor dos meus discos, e é baseado no repertório que ele fez para mim, nos fados que ele fez, e também que a Manuela de Freitas fez, que fez as letras, e também aquilo que ele musicou, por exemplo, do David Mourão Ferreira, uma série de poetas que escreveram para mim. Portanto, ele fez um trabalho
criou uma sonoridade para mim e para o meu... Portanto, também é uma homenagem. É uma homenagem, sim, é uma homenagem, mas baseada nesse lado. É claro que existem 3 ou 4 temas no disco que não são meus, que são também o que me fizeram conhecer o Zé Mário. E pronto, é esse espetáculo que eu fiz no CCB, que foi gravado, portanto é um disco ao vivo. É um disco gravado ao vivo. Vai ser até o final do ano, até o final deste ano. Sim. E o que é que acontece a seguir? É turnê internacional? Como é que é a internacionalização de uma carreira como a do Camané, Becas? É fácil? Não. Dá muito trabalho, enfim, há uma carteira de contactos que tem de estar sempre a ser desenvolvidos e puxados e lembrados aos promotores internacionais, enfim, enviando material, falando com eles e tentando que haja um feedback, sim. Qual é o país que melhor recebe o nosso fado? Não, Espanha adoram, em França adoram. Não sei, eu não consigo ter essa bitola. Eu acho que por onde nós passamos é sempre, até na China. Tivemos na China agora este ano. Em Xangai e em Macau. E sítios tão improváveis que à partida poderíamos pensar que, enfim, que havia uma certa distância ou uma certa incompreensão. É absolutamente fantástico. Lá está, são hábitos de cultura de raiz e estão abertos e receptivos a perceberem o que vem de fora. Camané, nós vivemos num país muito pequeno em comparação com outros países da Europa e do mundo. Quando está em palcos internacionais, sente que os portugueses não são assim tão pequeninos e o fado é muito maior do que o território físico do nosso país? Bem, eu por acaso, sim, às vezes sinto no final dos concertos e também olho para as pessoas que estão à minha volta, os portugueses que fazem música, eu procuro não pensar em mim quando estou em cima do palco, não consigo, tenho que sair de mim e fazer aquilo ter alma, não pensar e dar aquilo que é verdade e por dentro do texto, das palavras e da emoção e da alma da música. E então tento, mas a verdade é que mesmo a própria língua, o facto de eles não perceberem, mas acho que a música ultrapassa essa barreira completamente. Eu lembro quando era miúdo, ouvia músicas em inglês ou em francês e emocionava-me ouvir, por exemplo, na minha juventude havia um tio, um padrinho que ouvia muita música francesa, e então tinha lá um disco do Brel, outro do Aznavour. Lembro de ouvir o Aznavour com 6 anos e emocionar-me a ouvir Non je n'ai rien oublié, Mourir d'aimer, aquelas canções todas, e depois ouvia o Sinatra a cantar, porque havia uns vinis que eu tinha muito poucos, e havia dos Beatles, o Don't Let Me Down, que era e depois tinha do outro lado B, tinha o Oh Darling, e depois tinha o My Way com o Strangers in the Night do Sinatra no meio, e eu ouvia aquilo e depois ouvi tantas vezes, compulsivamente, repetia, gostava tanto, mas depois passei aos fados, porque não podia estar a ouvir todos os dias aquelas músicas. Pronto, e foi assim que mas é uma linguagem é uma universal. linguagem, mas a música ultrapassa a barreira da língua completamente, é isso que eu estava, e então de repente chega ao fim e as pessoas gostam imenso. Lembro-me em Taiwan que eu fiz o concerto e foram 2 horas de concerto e tive mais 2 horas e meia a dar autógrafos no final do concerto. Taiwan? Em Taiwan, pronto, uma vez, aqui há uns anos. Sim. Mas pronto, as pessoas ficam... Pronto, acontece, claro que isso não acontece em todos os concertos, não é? Mas aconteceu este em particular num sítio onde a língua é tão diferente, não é? Isso é particularmente gratificante para um artista. É super bom, quer dizer, foi um bocado cansativo. Foi muito cansativo. Sobretudo que canta em português. Não, pronto, não, acontece, às vezes canto uma canção, quando vou a algum país, o Becas é que teve essa ideia, vamos à Argentina tocar, canto num espetáculo 2 tangos, aprendo a cantar os tangos. Essa é uma aproximação emotiva ao sítio onde está. Sim, às vezes em Espanha canto uma canção em castelhano, por exemplo, e é engraçado dar um bocadinho, mas é uma canção ou 2, não é? Foi uma maneira também de
de agradecimento pela recepção. pela recepção. E é uma forma de respeito também. Eu sei que a palavra é importantíssima para ti. Aliás, também era para o Carlos do Carmo. Eu sei que a palavra, a poesia, a letra, aquilo que tu vais dizer, casado, obviamente, com a música, é muito importante para ti. Como é que se escolhe alguém para escrever para nós? É de uma forma intuitiva. Escolher um bocadinho pela intuição. Eu lembro de olhar para alguns poemas, por exemplo, a Manuela de Freitas às vezes ajudava-me, escolhia-me alguns poemas do David Mourão Ferreira, que não tinham sido cantados. Às vezes o David Ferreira mandava-me, o filho do David Mourão Ferreira mandava-me letras do pai e eu, inéditas, mandou-me imensas, que eu gostei imenso e acabei por gravar logo nos primeiros discos. Lembro quando eu fui para a EMI, que agora é a Warner, lembro-me de haver essa vontade e depois outros poetas. Eu lembro de encontrar um poema umas quadras ao gosto popular do Pessoa e gostar e cantar, colocar, tinha aquela estrutura da métrica. E para tu os fatos. acompanhas os poetas contemporâneos teus? Sim, tenho algumas. Poesia, Sim, tenho algumas pessoas que me tenho identificado bastante e tenho gostado imenso. Lembro na altura, alguns poetas que escrevem até para outros estilos musicais, do caso João Monge, mas também Maria do Rosário a Pedreira. Maria do Rosário Pedreira, que é Poetisa ótima, e incrível. fiz alguns temas dela. Há um rapaz que eu adorei, que é o Sebastião Belfort Sequeira, por exemplo, que eu fui assistir uma vez uma leitura de poemas dele pelo Jorge Silva Melo, e a minha mulher também conhecia, e então falei com ele, gostava imenso da poesia dele, mas ele nunca tinha escrito, mas se ele Porque a métrica e eu perguntei-lhe se ele fazia, e ele de repente fez-me 3 fados num disco, logo no disco anterior. Fez-me logo 3 fados lindíssimos, porque o doutoramento dele, pelo que eu percebi, foi baseado em letras para hip-hop. Doutoramento em literatura, fez uma coisa completamente diferente, e então quando lhe mandei os fados tradicionais para ele escrever, ele escreveu em cima com a métrica certa, com tudo, com histórias incríveis. Portanto, há sempre pessoas que eu gosto imenso. E tu estás disponível para isso? Eu estou disponível para quando intuitivamente às vezes é de uma forma intuitiva que eu percebo que a letra é muito boa, que a poesia não é. Eu leio um poema e sei quando é bom, e às vezes há poemas que não são para ser cantados, não é? Mas que estão muito bons. Isso é fácil de perceber? Sim, é muito fácil. Carlos do Carmo também tinha, Becas, este gosto extraordinário pela palavra e um respeito imenso pelos poetas, mas também não cantava qualquer coisa. Não, ele era muito seletivo. Muito seletivo, não é? Muito seletivo, muito rigoroso. A Maria do Rosário Pedreira ele cantou. A primeira vez que a Rosarinho, peço desculpa, a Maria do Rosário Pedreira escreveu para fado foi para o meu pai, não é? Foi aí que ela se iniciou e se atirou para este mundo do fado. O meu pai lia por razões profissionais, é óbvio, mas por prazer lia muita poesia, era muito rigoroso com a poesia, que ele tinha que se identificar muito, tinha que lhe dizer, tinha que chegar ali a um ponto de maturação na cabeça dele, que aquilo tinha que fazer sentido para cantar, não podia ser uma coisa qualquer por ser fácil, por rimar, não, nada disso, nunca foi. Sempre andou à procura de grandes poetas, de grande poesia, trazer pessoas para a poesia pela primeira vez, como a Rosarinho, por exemplo, para tentar dar um grau de exigência ao Júdice também. Também foi. E depois, claro, que nós ouvíamos lembro de ouvir, e depois também seguíamos, tentávamos o Carlos fazia. Sim. E nós íamos a pronto, seguir. eu lembro-me de... Ele desafiava não, muito. E aquela linguagem, escritores. aquelas coisas que ele cantava, não é? Eu lembro de agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança. A maneira como ele foi buscar, como ele colava as músicas que eles faziam, todo aquele trabalho, e depois mais tarde os outros, no Homem na Cidade, toda aquela linguagem, eu tenho presente na minha memória, sem precisar de cantar, os textos, as histórias estão lá contadas.
desde miúdo. Aquilo ficou, portanto, e aquilo é assim. Eu também, e o que é que ele foi? Ensinou às pessoas que o caminho que também podem seguir. E depois lembro-me dos 10 fados vividos, porque eu tenho uma pancada por 2 discos do Carlos do Carmo, para além dos outros todos que fazem parte, mas há ali 2 que me marcaram imenso, que é os 10 fados vividos e o Homem na Cidade. Mas também gosto do Homem no País. Também gosto de uma data disso, aqueles mais. Lembro de brincar com o Carlos e cantar-lhe assim na brincadeira aquelas coisas aqueles fados antigos que quando ele começou a cantar, que ele não ele dizia, isso ainda não estava. Carlos, por amor de Deus, não estava o quê? Claro que estava. Fui ontem ver um trem desmantelado à Quinta do Zé Grande, em Odivelas. Se há relíquias que são traços de fado, aquela traquitana é uma delas. A maneira como ele cantava aquilo como ele. Pronto. E a história? Ele ficava um bocado irritado. Não, Carlos, isso é tudo, Carlos. Isso é o. Ele dizia, não, isso é o começo. Não é o começo, mas já está muito bom. E estava. Aquilo tem uma forma. Aquilo é preciso. Pronto, é assim. Descobrir o Carlos do Carmo hoje em dia é tornar a ouvi-lo. A questão literária do meu pai, aquilo tinha uma marca, aquilo tinha um sentido. Ele nunca foi muito dado às tristezas e às amarguras e às depressões. Aquilo tinha sempre uma mensagem humana e positiva. Sim. Ele tentava ligar o positivismo ao humanismo. E era muito descritivo, porque quando ele fala, ele tem uma descrição da vivência, da vida. Sim. Aliás, o repertório é engraçado, que o Carlos tem uma maneira muito. Isso que o Beca está a dizer, esse lado é. O fado que o Carlos cantou é da descrição do ambiente da vida e de uma série de vivências, não é? Das pessoas que, quando ele diz o Cacilheiro, o outro, tem tudo a ver com a vida, com o movimento, especialmente até da cidade de Lisboa, que é incrível, como ele. E das pessoas e daquilo que elas fazem. Só para terminar muito rápido, temos pouquíssimos segundos. Que fado é que melhor caracteriza, pergunto a cada um de vós, que melhor caracteriza Carlos do Carmo? Para mim é um Homem na Cidade. Camané? O Homem na Cidade. Para mim também. Mas há ali um lado que são 10 fados vividos também. Pronto, fica o recado. Vamos voltar sempre a ouvir Carlos do Carmo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Os nossos convidados são o fadista Camané, o manager e filho de Carlos do Carmo, Becas do Carmo. E no nosso próximo episódio falaremos sobre outro acontecimento que marcou, neste caso, o ano de 2022. Eu sou o João Porfírio, fotojornalista do Observador e editor de fotografia deste jornal. Eu sou a Patrícia Reis e este é o 10 anos de Observador. Obrigado. Obrigado, nós.